Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Esperamos que o vídeo de ontem tenha edificado a tua vida, aquela reflexão gloriosa sobre o início da semana santa, aonde Cristo, e por amor a cada um de nós, entregou a si mesmo voluntariamente para nos redimir de todo o pecado. Hoje, segunda-feira, mais uma reflexão, aonde certamente o nome do Senhor será glorificado e a tua vida será abençoada em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Logo depois da entrada triunfal em Jerusalém, diz a palavra de Deus que no dia seguinte, na segunda-feira, vamos continuar lendo aqui, agora versículo 12, Marcos capítulo 11, versículo 12, vamos ler aqui o que aconteceu. No dia seguinte, no caso na segunda-feira, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ok? Então, nós observamos aqui que Jesus, ele passa por aquele momento glorioso, onde o povo aclama por ele, onde o povo bendiz a ele, aquela entrada triunfal em Jerusalém, e no dia seguinte ele sai. E quando ele sai de Betânia, ele tem fome, nós lemos isso aqui, e ele chega diante de uma figueira, na figueira não há fruto, e ele diz então diante dos seus discípulos que não haveria mais fruto algum naquela figueira. E os discípulos ficaram atentos àquilo que Jesus disse. Então, nós observamos aqui que os discípulos ficaram aguardando o que poderia acontecer. E Jesus, então, entra em uma outra situação, porém, os discípulos guardam aquilo que viram Jesus fazendo. Jesus toma uma atitude, fala algo com a figueira. Naquele momento não acontece nada à figueira, mas os discípulos guardam no coração aquilo que observaram Jesus realizando. Ok, vamos lá, continuando. E os discípulos ouviram isso, como falei. Versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar Jesus, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, nós vemos aqui um ensinamento muito interessante na segunda-feira da Semana Santa, essa chamada semana antes da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o Senhor ensinando, mostrando claramente que a casa do Senhor, o local de adoração ao Senhor, o local de culto ao Senhor, nós devemos ali, quando entrarmos, termos reverência na presença do nosso Deus. Existe um salmo que declara isso, que nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. Nós devemos fazer diferença, distinção entre aquilo que é santo e aquilo que é profano.
Nós devemos discernir as coisas. Nós não podemos querer misturar as coisas de Deus com coisas profanas, as coisas do Senhor com coisas deste mundo, as coisas limpas, santas, com coisas sujas. E nós vemos aqui que as pessoas não estavam discernindo. Hoje, o templo somos nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você que serve a Deus é templo do Espírito Santo do Senhor. E nós precisamos zelar pelo templo. E também precisamos zelar pelo lugar de adoração. Se nós estamos na igreja, lugar, que nós fazemos, o templo, construído com alvenaria, com tijolos, com cimento, templo, alguns deles muito bonitos, outros mais simples, mas se é um lugar separado para a obra do Senhor, nós devemos ter reverência, não reverência ao templo, mas reverência àquele que é invocado naquele lugar, àquele que é cultuado naquele lugar. E nós vemos aqui, então, o Senhor falando de reverência. Hoje em dia não vemos tanta reverência com as coisas do Senhor. Muitas das vezes estamos louvando a Deus e daqui a pouco, no mesmo ambiente, nós estamos fazendo outras coisas que não condizem com o louvor ao Senhor. E nós devemos ter cuidado com isso, em não perder a reverência. Reverência a Deus deve ser algo que deve sempre estar presente no nosso coração, na nossa vida, na nossa jornada, Continuando aqui, nós vamos observar no versículo de número 19 em diante, que diz assim: e saindo já tarde, saiu para fora. Ele estava no templo e agora ele sai para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então ele se lembra aquilo que eu falei lá no início. Os discípulos guardaram aquilo que viram Jesus fazendo. E ali eles trazem à tona, trazem à lembrança aquilo que viram Jesus fazendo. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Outro ensinamento que vemos aqui nessa segunda-feira da paixão, Essa segunda-feira que antecede a paixão de Cristo, nós vemos um ensinamento muito importante para a nossa vida: a fé no Senhor. Então nós vemos a necessidade da confiança no Senhor. Os discípulos guardam no coração aquilo que Jesus tinha dito a respeito da figueira, e quando veem que aconteceu, que se sucedeu aquilo que ele tinha proferido, eles ficam atônitos, Eles ficam atônitos. Porém, o Senhor Jesus diz: vocês também podem fazer. E nós, que cremos na palavra de Deus, nós podemos hoje fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda fazê-las maiores do que estas, Foi Jesus que declarou isso, que se nós crermos no nome dele, nós operaríamos maravilhas, nós curaríamos enfermos, nós até ressuscitaríamos mortos. Foi Jesus quem falou isso. Então, nós devemos exercitar a nossa fé. O exercício da fé, ele precisa estar no nosso coração, não somente na Semana Santa. Quantos que exercitam a sua fé só na Semana Santa? A Semana Santa é a época que eu exercito a minha fé. Aí eu paro de comer algumas coisas, eu paro de dizer algumas coisas, eu começo a fazer alguma outra coisa que esteja me direcionando a fé em Deus. Porém, a fé ela deve estar em nosso coração
todos os dias do ano. Todo dia é dia de confiar no Senhor. Todo dia é dia de orar para que Deus, Ele opere maravilhas em nós e através de nós. Porque Deus, Ele quer fazer de nós instrumentos nas suas mãos. Instrumentos para que outros vejam as maravilhas que Ele pode fazer. Aqui Ele mesmo fez essa maravilha. A figueira se secou de uma noite para um dia. Hoje Ele quer fazer maravilhas através de nós para que o mundo veja que Ele habita em nós, que Ele opera através daquele que confia em seu nome. Que Deus nos abençoe mais essa vez. Que o Senhor continue falando no meu coração e no teu coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus.